Boa noite, bem-vindos a mais um Conversas com Gente Grande. Hoje temos o nosso convidado Miguel Ângelo e, como estamos com alguns problemas técnicos, vamos deixar de emitir o sinal de vídeo e iremos passar a fazer essa entrevista só com o sinal de áudio. Em primeiro lugar, vou passar pelas redes sociais. Nós temos o website em miguelangelostudio.com e vão encontrar aqui toda a informação e muito bem distribuída, tanto por trabalhos comissionados ou trabalhos comerciais, como pelo trabalho pessoal. E vão encontrar também em Miguel Ângelo Studio no Instagram, onde vão encontrar o trabalho, e é um Instagram que eu sigo, que acompanho bem e que está constantemente a ser atualizado. Agora sim, infelizmente não vou poder passar e apresentar-vos o meu convidado em imagem, mas iremos passar então a apresentar o nosso convidado e iremos passar já para as imagens. Contudo, eu vou-me manter um pouco nesta imagem inicial e iremos falar um pouco sobre o início da carreira, ok? Boa noite, Miguel. Ok. Boa noite, Paulo. Boa Sem noite imagem, novamente. mas com som impecável, é o que importa. Portanto, vamos falar um pouco e, como nós já tínhamos falado ao preparar essa reunião, nós temos aqui pessoas que nos ouvem, tanto profissionais, colegas, como pessoas que são apaixonadas pela fotografia enquanto consumidores desta matéria, assim como temos pessoas que estão a estudar, e é sempre engraçado começarmos um pouco por onde é que a fotografia entra na tua vida, como é que tens o primeiro contacto com a fotografia? Como tinha dito há bocado, o meu primeiro contacto com a fotografia não foi como a maior parte das pessoas que cresce com uma máquina fotográfica ao lado, que tem aquela paixão de infância. Não foi. Eu tinha uma paixão por imagens que poderiam ser fotográficas ou de vídeo, e tinha esta paixão por moda também, por retratos, por beleza, e foi basicamente essa paixão que depois me levou a entrar num curso de fotografia que achei que era o mais indicado para eu poder mais tarde dar continuidade a este sonho que eu tinha, e poder trabalhar com tudo aquilo que eu tinha sonhado. Por isso foi basicamente isso. Não entrou um pouco por acaso, e foi assim, e até hoje está cá. Pronto, muitos dos fotógrafos que por cá passaram acabaram por descobrir tardiamente, e eu confesso que eu tenho uma inveja, vamos chamá-la saudável, por aquelas pessoas que percebem logo desde muito cedo aquilo que querem, que encontram isso na fotografia, que se dedicam logo ao estudo dessa fotografia, que se dedicam logo à vida profissional na fotografia. Uma questão que se coloca sempre aqui são os primeiros passos. Como é que se entra nesse mercado? Nós estamos a falar aqui do mercado comercial, do mercado de moda, do mercado em que a pessoa, acabando o seu curso, tem que adquirir alguma experiência, tem que adquirir algum portfólio, não é? Tem que fazer alguns trabalhos. Claro. Mas colocando a pergunta um pouquinho diferente da que fizemos há bocado, qual seria assim a tua dica? O que é que irias propor a uma pessoa que acabasse o curso agora e que quisesse dedicar a esta área? Por exemplo, passar pelo estúdio de um fotógrafo profissional como assistente, fazer curso lá fora. Qual é que seria a tua recomendação? É assim, eu por acaso, em relação a esse tipo de recomendação, e eu falo bastante, quando há uns anos atrás, quando estava a dar aulas, falava muito disto com os meus alunos. E a recomendação tem que ser de pessoa para pessoa. Eu acho que não há uma fórmula perfeita, porque há fotógrafos que têm imenso sucesso e que nem a um curso foram, não é? E são autodidatas. Há outros que têm curso, uns mais pequenos, outros maiores, uns virados para um lado, para o outro. Outros que foram assistentes de fotografia de fotógrafos de renome, outros que não. Acho que depende um bocadinho da vontade da pessoa
da dedicação, do trabalho, do esforço que impõe em si mesmo para tentar vencer neste meio super competitivo. Exatamente. E acho que depois a fórmula que é encontrada vai-se vendo ao longo do tempo. Eu, no meu caso, entrei para um curso de fotografia, estudei numa escola de artes, o ARC, em Lisboa, fiz o curso avançado de fotografia, e porque eu precisava bastante dessas bases técnicas que eu achei muito importante, e também deu-me uma coisa que foi fundamental, foi o treinar o meu olhar, o conhecer o meu olhar, que foi muito proposto no curso que eu tirei, e que para mim foi fundamental. Como eu já sabia o que é que eu queria e para que direção iria seguir, então tornou-se ainda mais fácil. E depois acabei por sair do curso e comecei a trabalhar aos poucos com alguns conhecimentos, e alguns conhecimentos que iria fazendo ao longo do tempo, porque eu não tinha uma base de pessoas que entrassem na minha vida ou que estivessem na minha vida ligadas à fotografia ou à moda ou à publicidade, não tinha. Por isso fui construindo isso. Não fui assistente de nenhum fotógrafo. Eu, por acaso, até tentei na altura, porque acho que é mais fácil, mais rápido para entrar dentro do meio ser assistente de alguém, não é? Mas por acaso ninguém na altura me deu essa oportunidade, então fui por mim próprio. Demorou se calhar um pouco mais de tempo, e foi aos poucos a construir portfólio, a ir trabalhar, a fazer muita coisa de borla, que é normal para construir, e quando a paixão te move, não há nada que possa impedir. Então o trabalho começou aos poucos. Sim, e foi sendo recompensado, não é? À medida que ias evoluindo. Tu Claro. tocaste aqui agora em vários pontos que para mim são fundamentais. Cultura visual, e acredito que hoje em dia, derivado das redes sociais, derivado da evolução da internet, enfim, derivado a muitos aspectos, há muitos mais meios de ter acesso, não é? A ver o trabalho de outros do que havia no tempo em que tirasse o curso. Contudo, também há muito mais do bom, como também há muito mais do mal, não é? Há uma saturação quase de material fotográfico online. E aí eu acho que as pessoas hoje em dia têm que acabar por fazer uma filtragem, não é? Daquilo que pretendem, para que caminhos querem ir e naquilo que se querem inspirar, não é? Porque hoje em dia vemos um pouco tudo, e na nossa altura tinha que se adquirir, sei lá, revistas, curso, era tudo um pouquinho menos acessível, não é? Hoje em dia eu posso adquirir um curso, sei lá, da Creative Live daqui a 2 minutos, não é? E daqui, passado 30 segundos do adquirir, eu estou a assistir um profissional a me dar experiência. Portanto, hoje temos muito mais meios do que havia antigamente. Sim, muito mais meios e muito mais rápidos, não é? Muito mais rápidos. Contudo, há muito bons conteúdos, como também há muito conteúdo fraco. Acho que a pessoa também tem que partir dela, compreender para onde é que quer ir, e às vezes, quando eu digo fraco, não é necessariamente de uma forma negativa, nós estamos num determinado grau evolutivo, não é? E de repente há cursos que nos chegam às mãos que se calhar estão um pouco aquém daquilo que nós estaríamos à espera. E isso, como disseste bem, cada um tem que saber o que é que quer e qual é a sua melhor forma, não é? De adquirir o conhecimento. Há uns que são mais autodidatas, há outros que têm que ir, se calhar, a cursos presenciais. Mas há outro ponto que tu falaste agora, que foi há coisas que não se aprendem no Arco ou no Instituto Português de Fotografia, que é o negócio em si, não é? Porque uma coisa é a fotografia, a cultura visual. Outra coisa é ter um negócio nesta área, não é? Sim, sim, sem dúvida. Mas um bocadinho antes disso, eu acho que muito importante também, e eu acho que isso é que é fundamental, se calhar, para ter sucesso na carreira de fotógrafo, é uma coisa que se calhar não se ensina. É uma sensibilidade para a imagem, que obviamente a cultura visual te traz,
e o pesquisar muito e as referências e ter curiosidade. Acho que ter curiosidade é das coisas mais importantes. E isso passa muito pela pessoa, pela própria pessoa, não é? E ter essa sensibilidade para saber, para conseguir distinguir esse bom e mau, por exemplo, que agora há em tanta abundância, não é? Uhum. Tantas imagens, de tantos behind the scenes, tantas coisas que existem. Aí essa parte não se ensina, ou se tem ou não tem. Eu acho que isso é importante. Agora, em termos de comerciais, sim, eu acho que há um caminho, como é lógico. Acho que, ainda por cima, aqui em Portugal é necessário seres um bom comercial, eu acho. Como fotógrafo, a exigência é muito grande aqui em Portugal. Além de ser um bom fotógrafo, um bom profissional, teres dedicado, ter muito esforço e dedicação e trabalho nessa profissão, precisas também ter algo que supostamente nos outros países não precisas tanto, que é ser a parte toda comercial, não é? De freelance, de empresa, de empresário, não é? Que nos outros países não é tão necessário, porque a maior parte deles têm agências que representam fotógrafos. Depois de chegar a um certo nível, claro. Claro. Mas isso acaba por... essas agências acabam por representar os fotógrafos e ajudá-los tanto na divulgação do seu trabalho, como na agregação de clientes, como depois na adjudicação de orçamentos e tudo isto que é o que está no back-office da nossa profissão, que nós, como fotógrafos, não deveríamos estar a fazer. Mas aqui em Portugal o mercado é muito pequeno e já está assim estabelecido há muito tempo, por isso há de ser muito difícil haver uma agência ou agências. Já se tentou, mas acho que vai ser sempre muito difícil, ou muda muito a estratégia e a maneira de ser e de trabalhar das pessoas, ou então vai ser difícil e nós vamos ter que continuar a trabalhar dessa forma. Pois é, eu infelizmente concordo. Acho que para algumas pessoas que nos podem estar agora a ouvir, sim, noutros países existem agentes de fotógrafos, como há agentes de influenciadores ou de atores ou de jogadores de futebol, e que nos aliviam de uma carga de trabalho enorme. E Miguel, não sei se concordas comigo, mas eu tenho um estúdio e tenho uma infraestrutura e tenho uma pessoa dedicada só a esse trabalho comercial e de contacto e de acompanhamento de cliente. Mas a maior parte dos fotógrafos acabam por ser freelancers e eu vejo isso, muitos dos meus amigos, que acabam por perder algum trabalho porque não têm a capacidade, ao estar todo o trabalho concentrado neles, não acabam por ter a capacidade em termos de esforço e em termos de tempo para estar a responder a tudo e acabam por perder muito trabalho nesse caminho, não é? Sim. E tu tens uma estrutura já organizada, portanto tens um estúdio. Eu até posso dizer que durante todo o processo de preparação dessa entrevista contigo, eu tive um acompanhamento, por exemplo, da Francisca, que foi incansável. E isto é uma coisa que eu sinto que a maior parte dos fotógrafos não ponderam colocar, porque acham que é um custo caro. E, sim, por outro lado, pode ser algo que lhes pode permitir angariar muito mais trabalhos e pagar essa pessoa e ainda conseguir fazer mais trabalho. E principalmente, para mim, o que é mais importante, que é eu dedicar mais horas à fotografia e menos horas nesse acompanhamento comercial, nesse acompanhamento aos clientes, enfim, nas mil e uma coisas que estão à volta da fotografia, porque muita gente não pensa nisso, mas nós temos que ser publicitários, comunicação, é o marketing, é as redes sociais, é a parte comercial, é os pagamentos em atraso, enfim, contabilista, tudo isso, não é? Mas agora, se calhar, íamos começar a abrir. Eu tenho muitos temas, eu vou confessar aqui uma coisa no Conversas. Tu és uma das minhas inspirações, porque tu trabalhas numa área. Não, isto eu digo as coisas como elas são. Sempre me inspirou a forma como as pessoas reagiam e reagem à tua objetiva, ok? Eu trabalho muito essa parte da expressão
da comunicação não verbal, da expressão corporal, perceber se a pessoa está à Sim. vontade. Portanto, nós temos um trabalho extra Sim, sim. que, por exemplo, não existe na fotografia, se calhar, jornalística, não é? Ou na fotografia documental, porque nós queremos quase que desaparecer dali e apenas captar o que se está a passar. Claro. E o nosso trabalho é um trabalho que exige muito mais, até porque nós sabemos o impacto que tem para as pessoas quando nós levantamos uma objetiva, não é? Isto mexe emocionalmente com a pessoa, mas já vamos falar sobre isso. E a pedir-te, uma vez que estamos aqui com pouca rede, para abrir a apresentação com Sim, as sim. imagens. E se calhar Tá eu vou bem. deixar esse tema para nós falarmos ao longo da apresentação das imagens. Ok. E também falarmos um pouco a um tema que eu também confesso que sou o inspiras-me, que se tu me perguntares hoje se eu tenho um corpo de trabalho, eu vou dizer, obviamente, eu tenho um corpo de trabalho, eu trabalho para marcas, para empresas e produzo um trabalho para eles. Contudo, se me perguntares por um legado fotográfico, por um corpo de trabalho que eu deixo cá, em que eu fui responsável pelo lado de lá da objetiva, eu vou-te ser sincero, eu não tenho. É um trabalho que eu anseio ter e preparar. E tu tens, e é muito bonito de ver no teu site quando entramos, que temos logo o commissioning e temos o personal. E tu tens um trabalho do qual se calhar podemos começar, aliás, eu não, nesse caso. Vais falar tu, Miguel, sobre essa primeira imagem e sobre o que é que isto representa, de onde é que vem esse trabalho. Então, é assim, pela minha ligação ao arco e à Escola de Artes que tirei o curso de fotografia, eu fiquei sempre com este bichinho de fazer projetos pessoais mais ligados a uma forma mais artística. Uhum. E, entretanto, quando entro na parte comercial, passaram-se alguns anos, eu muito dedicado a querer fotografar, a entrar em agências de modelos, a começar a fazer testes fotográficos, a tentar fazer os editoriais. Foi tanto o foco na parte comercial de querer Uhum. atingir algum sucesso e a parte financeira também, obviamente, que deixei muito essa parte dos meus projetos pessoais ou fotografar só pelo gozo muito para trás. E cerca de 2010, 2011 arranco, começo a ter umas ideias e é super engraçado. Eu comecei com os retratos muito mais básicos, que eu já vos mostro um bocadinho mais à frente. Não é este aqui. Este Uhum. logo, a primeira fotografia é da Inês Castelo Branco. Uhum. Já foi do meu segundo projeto. O primeiro não foi este. Eu criei uma moldura de luz muito engraçado. Eu via na altura videoclipes e via em algumas situações a luz perfeita na cara deles quando a câmera ficava mais próximo e fiquei com aquela curiosidade e comecei a perceber que havia ali uma moldura de luz à volta da cara que fazia Uhum. com que essa luz ficasse super uniforme e ficasse super bonita. E então tentei recriar, comprei umas estruturas e umas madeiras e não sei o quê, fiz a minha e comecei a clicar e percebi que a luz, ao ficar toda uniforme, tornava o retrato super bonito. E Uhum. eu comecei a adorar isso. Então, as pessoas que iam ao meu estúdio fazer trabalhos comerciais, eu comecei a fotografá-las depois, no final do trabalho, fazer ali uns testes com estas fotografias. A preto e branco, porque ficava melhor, sinceramente Uhum. ficava melhor a preto e branco, aquela luz ficava melhor. E depois, a perfeição da luz era tanta que os primeiros testes que eu comecei a fazer percebi logo que eu não ia fazer pós-produção ali, não fazia sentido. Estava tudo tão bonito e tão equilibrado e foi a partir daí foi por isso que eu decidi não utilizar pós-produção nas imagens que eu fazia nos meus trabalhos pessoais.
Não foi por uma birra qualquer, não foi porque queria demonstrar qualquer coisa, não, foi porque foi mesmo por acaso quando vejo essas imagens com esta moldura de luz, achei que era desnecessário, não fazia falta ali em pós-produção. Pronto, e depois ficou, e agora é um dos motes do meu já quinto, sexto projeto que já estou, que já fui avançando. Ok. Pronto, e depois foi por aí. Esta imagem aqui da Inês Castelo Branco já faz parte do segundo projeto. Não sei se tu queres que eu fale já deste, porque este é um bocadinho diferente. Eu enquanto a minha passagem do primeiro para o segundo projeto, estamos a falar só de projetos pessoais, dos meus trabalhos pessoais. O primeiro era exatamente por ter essa moldura de luz, as pessoas tinham que ficar praticamente estáticas, sentadas num sítio e não podiam ver ali muito grandes movimentos. Tinham pouca margem de movimento, não é? Muito pouca margem. E eu adoro dirigir. Senti-me ali um bocadinho preso com isso, não é? Porque elas não podiam sair mesmo dali. E então criei outro projeto. Eu, entretanto, fui para outro estúdio. Este meu estúdio eu sempre fui muito entusiasta dos estúdios brancos com luz natural. Eu venho de uma era onde todos os fotógrafos em Portugal tinham estúdios escuros, pretos, onde a luz era toda artificial. Havia pouquíssimos ou quase nenhum de luz natural, e eu tive a sorte de ir para um que tinha luz natural e comecei a explorar isso desde há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás. E sempre gostei. Então, o meu segundo projeto, que é este da Inês Castelo Branco, isto é a luz natural, feita no meu estúdio. Criei uns esferovites aí que estão ali por trás, até pintei com spray que dá este ar assim um bocado mais manchado à situação. E pronto, e aqui já as pessoas tinham muito mais liberdade. Já tinham mais liberdade de movimento, sim. Muito mais. Que na última exposição em Cascais até tinhas uma dessas placas, não é? Expostas. Sim, exatamente. Ok, vou passar a imagem seguinte. Sim, a Maria Leite. Também dentro do segundo projeto, já mais com este tipo de movimentos, não é? Sim. E agora, aqui claramente, se nós nos apercebemos, é que há um conforto do lado dos modelos, não é? Portanto, e isto para as pessoas que não fazem esse tipo de trabalhos, só para elas compreenderem, há uma interação, não é? Porque há fotógrafos que realmente a pessoa entra, estão calados e começam a disparar, e há outros fotógrafos que começam e que têm uma interação ao longo da ação, não é? Que vai dirigindo, mas que ao mesmo tempo também vai sentindo e vai corrigindo certas coisas que possam pôr a pessoa mais confortável, menos. Como é que é o teu processo? Se queres falar dele? O meu processo, claro, o meu processo comercial eu dirijo bastante. Este meu processo de trabalhos pessoais, eu dirijo QB, mas deixo muito à naturalidade da pessoa. Mas por trás destas imagens há uma conversa. Nós estamos ali sentados, sei lá, 90%. Eu só agora no último projeto é que já tenho mais pessoas no estúdio. Eu costumava estar só eu e a pessoa que estava a fotografar no estúdio e mais ninguém, e depois havia ali uma cumplicidade, havia conversas, muitas conversas até profundas e privadas, com sorrisos, com choros, com muitas coisas assim do género, e havia ali uns cliques ao meio daquilo e foi isso que trouxe alguma naturalidade às imagens. Isso é que teve muita piada. E isso para mim é o que dá força a essas imagens, porque nós vamos ver ao longo dessa apresentação que há imagens onde tu podes trabalhar uma luz de uma forma mais comercial, com maior ou menor impacto, mas essas imagens para mim têm uma importância muito grande, que é o grau de conforto, o grau de intimidade que se sente entre... porque as pessoas normalmente, quando olham para esse tipo de fotografias, elas quase que estão a sentir a intimidade com a pessoa a quem estão a olhar, mas às vezes esquecem-se que essa pessoa não está a olhar para nós. Está a olhar para um fotógrafo, luz natural, luz artificial, estava quente, estava frio, passou por uma situação mais delicada,
familiar, pessoal, e tudo isso está a acontecer naquele momento e o fotógrafo trabalha em função dessa informação toda para pôr essa pessoa confortável e traduzir-nos numa fotografia em que muitas vezes as pessoas dizem sempre, eu nunca fico assim tão natural nas fotografias. Epá, isto não é magia, isto implica algum conhecimento sobre o ser humano, sobre como é que, não é, eles funcionam, sobre como lidar com eles. Portanto, há uma cadeira que se calhar aqui é importante dizer às pessoas que, para além do curso no Arco, do curso de fotografia avançada, depois há uma sensibilidade e é daquelas coisas que acho que não há livros, acho que não há cursos, tem a ver um pouco, não é, com o background da pessoa e a forma como a pessoa é. Isso não tem explicação. Aqui, por exemplo, já vamos para uma imagem que vemos claramente que em termos de... A terceira. Sim, a terceira. Não, por acaso, esta terceira é um bocadinho fora. Isto são dois amigos meus. Passámos uma tarde no estúdio a fotografar, a brincar um bocado. Esta imagem específica não é a luz natural, isto é flash. Exatamente. Mas acaba por ser dentro do mesmo género, todas continuam sem pós-produção nenhuma. E quando digo pós-produção é pós-produção da pele, alterações, sim, nada. Claro. Pode sofrer um pequeno... Os contrastes, não sei o quê, sim. E aí sim, até porque eu quando faço as exposições e imprimo as imagens, tenho que sempre equilibrá-las conforme a máquina, não é? A impressora da própria gráfica, não é? Por isso esse tipo de balanço sempre houve, até em filme, quando eu imprimia e revelava, sempre havia esses ajustes. Agora, quando eu digo pós-produção é a pele, é o tratamento da pele, é alterações de alguma coisa que possa ter corrido mal, pronto, esse tipo de coisas é que não é feito. Por isso, basicamente é isso. Sim, aliás, as pessoas, se quiserem, se repararem, podem ver na imagem e conseguem ter resolução no ecrã, vão ver que do modelo do lado direito nós temos um pequeno risco, que deve ser o fim de uma das placas do cenário e o início de outra, e nós, quando fazemos trabalho mais comercial, obviamente, chegamos depois ali e com um clone, ou um healing, vamos corrigir aquilo e eliminar aquilo. Mas pronto, aqui já vemos... Aqui vemos um fator que para mim também é importante. Como disseste bem, estamos aqui a falar de modelos, mas tu os apresentaste como amigos. E acho que essa relação que se cria emocional, pessoal, entre o fotógrafo e os modelos, e eu sinto isso pelo menos dos trabalhos que eu tenho feito, quando volto a trabalhar com esses mesmos profissionais no trabalho, tu sentes que consegues ir um pouquinho mais longe, não é? Que tu tens à vontade, que eles te aceitam melhor do que numa primeira experiência. Sim, quer dizer, este em especial, sim, a Naima posso considerar a minha amiga pessoal, ok? Por exemplo, obviamente que a Inês, a Maria, quase todos são amigos e tornaram-se amigos, não é? Mas aqui na Naima há aqui uma complicidade um pouco maior, já de outros tempos, não é? E isso traz estas imagens ainda por cima estava cá o Armando Cabral, um mega top modelo português que vive em Nova Iorque e que agora é empresário e que tem a sua marca de sapatos. E criou-se ali uma tarde super engraçada, e depois acabei por também fotografar o Armando no projeto da moldura de luz. Não sei se temos aí alguma imagem, mas acho que sim, obviamente, e depois a complicidade entre eles dois também é super engraçada nesta imagem que teve exposta. Muito bem, vamos passar a imagem a seguir. Sim, a seguir a Jéssica. Sim. Jéssica Ataíde. A Jéssica, por exemplo, Jéssica é amiga, mas é amiga já de muitos anos. Ela é irmã de um grande amigo meu e já a conheço desde... Ela ainda estudava, ainda nem pensava em ir para os Morangos, acho eu, porque ela depois lança-se na carreira de atriz nos Morangos com Açúcar. Por isso já a conheço e já a fotografei de milhares de maneiras, desde sempre, desde que ela era modelo
na Central, se não estou em erro, acho que ela começou na Central, e depois esteve na Just. E pronto, e acho que sempre tivemos essa complicidade. Esta imagem é de um desses projetos, porque este segundo projeto que eu referi tinha uma particularidade, que era esta máquina fotográfica que tinha um rolo e que possibilitava às pessoas que eu estava a fotografar brincarem um bocado com a máquina e fotografar à medida que eu estava a fotografar também. Okay. Elas estavam a registar o momento de serem fotografadas. Muito giro. Estas imagens, sim, estas imagens e os negativos estavam todas na minha exposição do Prospect. Por isso é que achei interessante ter alguns elementos que fizeram parte dos projetos. Uma coisa que, pronto. Luz natural também. Sim. Aqui luz natural. Luz natural. Tudo aqui é luz natural. Sim. Uma coisa que eu destaco aqui, porque é assim, nós quando temos um trabalho encomendado, não é? Normalmente nós temos um diretor de arte, um diretor criativo, nós temos já um key visual, nós temos uma série de elementos que mais ou menos nos determinam o que é que nós temos que fotografar, não é? Depois nós temos mais margem ou menor margem de manobra consoante o trabalho, mas basicamente aquilo está moldado. Nesses trabalhos pessoais, tu tens a liberdade, não é, de desenvolver o trabalho. Sim, e aqui é um aspecto que disseste que para mim é muito interessante, que é quando nós fotografamos amigos, várias vezes, nós nunca conseguimos fazer exatamente o mesmo que fizemos na sessão anterior, não é? Portanto, quando dizes que já fotografaste a Jéssica milhares de vezes, tu em cada sessão que fazes tem que haver como é que tu trabalhas esse objetivo do ponto de vista de uma sessão pessoal. Percebes? Onde não tens um caminho, um fio condutor. Começa sempre pela conversa. É pela conversa do dia a dia, é conversa de vida, é muito pela conversa. Okay. Troca ali de ideias. É muito por aí. Okay. Depois vamos guiando. Obviamente que eu, quando entro em todos os meus projetos, eu já sei qual é o caminho que eu vou seguir. Já sei mais ou menos o que é que eu quero tirar naquelas imagens, não é? Eu parto para aí já com isso bem definido. E depois vou tentar chegar lá. Não é? Claro, sim, depois organicamente a coisa vai acontecendo, não é? E tu vais deixando de acontecer e vais captando isto. Exatamente. Essas imagens continuam a ser exatamente no mesmo espaço, não é? Isto é engraçado dizer às pessoas, as pessoas perceberem que aquela textura que nós temos lá ao fundo não é mais do que as mesmas placas pretas que nós vimos há bocado, com uma abertura maior, com um buquê maior, sim. Mas que é possível, num espaço, num pequeno ciclorama, é possível criar e moldar de N formas e todos os dias sacar dali uma imagem diferente, estando limitados àquele espaço. Porque há muitas pessoas que acham que o ciclorama é sempre igual e que é mais fácil trabalhar no exterior e ter um contexto, mas o que é certo é que o estúdio acaba por ter ser um laboratório para fazer muita coisa e trazer daí coisas que as pessoas nem sonham às vezes que são feitas em estúdio. Claro. E a sorte que eu tenho em ter esta luz natural, então ajuda-me bastante, sem dúvida alguma. Esta imagem a seguir é da Vitória Guerra. Adoro, acho super inusitada esta imagem. Ela está aqui connosco, mas não está. Acho super interessante. Tenho esta ampliada na exposição, que já teve nas duas exposições, esteve no Cru e esteve no Prospective, em duas exposições desta imagem, porque acho mesmo super interessante. E depois, a maior parte destas pessoas, a maior parte delas são atrizes. E há umas que transmitem, e depois, mas cada uma tem a sua personalidade e cada uma transmite coisas diferentes. Isso é super interessante. Sem haver um caminho, não é? Sim. E essa para mim é super interessante de explorar. É que uma coisa engraçada quando falas em fotografar atores e atrizes é que as pessoas têm que compreender que quando estão numa novela ou quando estão num filme, elas têm um personagem.
não é? E elas estão a encarnar esse personagem. E nas tuas imagens são elas, não há um personagem. Pois elas podem construir um personagem ou não, mas é muito mais o que elas são do que... Porque muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar esses elementos, como estão tão ligados a elas emocionalmente enquanto personagens de uma série, muitas vezes ficam chocadas quando as veem nas fotografias cá fora. Claro. E é engraçado às vezes desmistificar isso para as pessoas. Vou passar a próxima imagem. A próxima imagem é a Isaura. Não é. Deixa-me ver. A seguir à Vitória Guerra? A seguir a Vitória Guerra, da Isaura. Sim, eu já estava a passar a seguinte, desculpa. Ok. Pois, estava com uma de delay. Desculpa. Sim. A Isaura já faz parte do terceiro projeto. Sim. Que faz parte desta exposição, que depois deu uma exposição que se chamava Cru, que são imagens mais escuras, mais intimistas, mais misteriosas, sempre com luz natural, mas fotografadas de outra forma. Sempre muito mais fechado o diafragma, para apanhar todos os contrastes. Eu tinha muita luz natural do estúdio, mas eu queria que todo o aspecto fosse muito mais escuro, muito mais dark, mais sombrio, e essas imagens ficaram um pouco diferentes. Eu acho que ficaram até um bocadinho mais artísticas do que só uma representação de um retrato. E foi daí. Agora a seguir é que temos o Ricardo Pereira, não é? Com o teu tal painel de luz, não é? O primeiro projeto. Sim. Exatamente. Se fizeres aqui um zoom nos olhos dele, era isso que eu ia fazer. Fizeram um grande zoom nos olhos dele, dá para ver o que eu via nos videoclipes antes de começar a fazer estes projetos. Portanto, tu és os meus. Tu és daqueles que quando passa por um MUPI ou por um outdoor aproxima-se dos olhos das pessoas para ver a configuração da luz. Sim, isso é fundamental. Mas eu lembro de ver isto nos videoclipes norte-americanos, então era bastante. Havia esta luz tão perfeita e eu, como é que eles fazem essa luz tão bonita? Obviamente que depois há os ring flash e essas coisas todas, mas não fica tão suave como esta. Pronto, isto faz parte do primeiro projeto, os primeiros retratos. Sim. A partir daqui, e dá para perceber, a luz é tão uniforme, onde é que eu vou fazer pós-produção aqui? Isso não faz sentido, não é? Não há aqui nada para fazer pós-produção, em termos de pele. Por isso foi a partir daí. Sim, acaba por ser uma luz também muito mais, até do ponto de vista das mulheres, que tem uma ligação à imagem diferente, acho eu, da maior parte dos homens. É uma luz que acaba por, ao vir dos quatro lados, e tendo em conta que uma ruga não é mais do que uma sombra, não é de um relevo, esta é uma luz que acaba por retirar muito tudo que são rugas e por dar uma imagem muito mais clean, porque a luz acaba por perder um pouco essa direção em relação à pessoa. Sem dúvida. Passando à imagem seguinte, eu se calhar vou passar aqui um pouco desapercebido, vou esconder-me aqui um pouco só para não tapar a imagem. Muito bem, estamos na imagem seguinte. A imagem seguinte é a Filipa. É a Filipa, não é? Pois, quando rapou. Também é luz natural? Sim, também é luz natural. É assim, a Filipa, eu adorava, eu queria fotografá-la, eu não a conhecia. É das poucas pessoas que entrou dentro do meu estúdio sem eu a conhecer para fotografar um projeto. Mas eu adorava fotografar uma mulher de cabelo rapado desta forma. E quando vi que isso aconteceu, contactei a agência e fizemos este retrato. Esta imagem, eu adoro esta imagem. Esta imagem foi a imagem escolhida, esta teve tanto no Cru como no Retrospective, nas exposições, e tiveram, e esta imagem foi a que ficou escolhida para ficar num acervo do Centro Cultural de Cascais. E está lá, por isso
e vai lá ficar. E porque eu acho que super, super interessante esta forma um pouco ambígua de não se perceber muito bem se é um homem, se é uma Sim, mulher. andrógena, sim. Acho super, super interessante. Uhum. Eu adoro a forma como ela pousou a mão na cabeça, Sim. porque acho que está super elegante. E por isso Eu, é uma das minhas favoritas. eu gostava de destacar todas essas imagens com luz natural, que para nós acaba por se tornar um pouco óbvio, mas para muitas pessoas não. Mas a gestão dessa luz natural, porque a luz tem uma das características principais que é a direção, ao longo do ano e consoante a orientação do estúdio, não é? Tens que naturalmente ir pensando nessas coisas, porque não se fotografa a mesma coisa às 2 da tarde de um dia de março do que às 2 da tarde de um dia de outubro ou de novembro, não é? Sim, sem É dúvida. que às vezes nos esquecemos, mas é importante salientar isto para algumas pessoas que não é só chegar Claro. lá e a luz está sempre na mesma direção e bonita. E uma das grandes vantagens, e acho que o que levou muitos fotógrafos a terem estúdios sem luz natural, foi aquela máxima de que eu posso utilizar a minha luz, orientar a luz como eu quero e posso fotografar 24/7. O que é certo é Sim, que claro. quanto mais luz artificial eu utilizo, mais valor eu dou à luz natural e mais bonita eu a acho e mais completa Claro. do que a luz artificial. E não se trata de se é Broncolor, se é Profoto, se é o Alimax. Não, a luz natural tem uma coisa que eu acho para mim é Não, única. nenhuma. Sim, não há comparação. Não há comparação possível. Impossível mesmo. Muito bem. Adoro, sou super fã Sim, eu de luz acho natural. que pouco a pouco vamos nos apercebendo e cada vez mais isso. Eu, no início de começar a pesquisar a fotografia e eu vindo de um lado mais geek do IT e começando a conhecer as cabeças de luz, não conseguia compreender porque é que o Manny Leibovitz ia para o meio do nada pôr um mega difusor e criar uma pequena estrutura e estar a fotografar ali, não é? E pouco a pouco vamos compreendendo isso, percebendo que Claro, aquilo é muito, muito superior a qualquer coisa que eu possa montar com luz claro. natural. Nós temos uma imagem Sim, a seguir que eu achei engraçado porque ainda ontem acho que sim. foi publicada, não é? Ela pôs, por Pôs uma acaso, não desta, não foi foi esta, esta, mas mas foi uma foi. desta sessão. Exatamente. E ela dizia assim: esta A fotografia tem Irma. 5 anos e continua a ser uma das minhas fotografias preferidas. Como é que Sim, tu sentes esse. querida. Como é que tu sentes o carinho que as pessoas têm pelo material que tu constróis? Porque no fundo o que nós fazemos, há algumas pessoas mais poéticas que dizem que nós captamos uma fração de segundo. Eu não gosto de pôr o trabalho de uma forma tão pontual, porque há toda uma relação que se constrói com a pessoa, há todo um grau de confiança. É Claro, um trabalho, eu considero a dois, e para chegar a esse grau de intimidade que nós vemos nesta imagem, com a pessoa e da pessoa principalmente com objetiva, há muito trabalho que é feito previamente. sim. Mas Sim. é uma coisa que. Este, Força! não, obviamente é ótimo, é super lisonjeante, tem um caráter muito poderoso para mim, obviamente, poder ou ter esse tipo de feedback das pessoas que eu fotografo. E não, isso só me dá ainda mais força para continuar a fotografar e continuar a inovar e a fazer outro tipo de coisas que acho super importante. Um, esta imagem muito específica é a Irma, que estamos aqui a fotografar. Uhum. E eu percebi ao longo, quando eu estava a fotografar este meu terceiro projeto, este mais escuro, mais dark, que eu fotografei, percebi sempre que todos os pontos brancos das imagens, como lá em cima na Isaura, a corrente, por Sim. exemplo, tinha um brilho especial. E a ideia era, isto é potalco, Uhum. que está, era o branco do potalco fazer este brilho em contraste com a pele, não é? Sim. Isto continua a ser luz natural e foi super, super, super engraçado e super interessante fotografar isto. Depois, mais à frente, somos capazes de ter. Eu depois também utilizei outras
outras substâncias que também me deram outro tipo de Sim, tu aqui estás a explorar não só a iluminação, como também estás a explorar texturas, estás a explorar expressões. Vou passar a imagem seguinte. Sim, a imagem seguinte é uma das minhas favoritas também. Tenho muitas favoritas. É a Daniela Roy. Sim, conversa. Ela nunca tinha feito nada deste género. E tinha sempre na mente fazer alguma coisa assim. E foi super. Foi uma tarde muito engraçada, super bem disposta e divertida. E também dentro da linha de fotografia que fiz na outra, da Irma. Luz natural, vinda mais de lado, dava este ar assim um bocadinho mais dark e mais misterioso, sim, eu acho. Neste lado há aqui uma sensualidade super interessante, não é? Dela própria e que foi explorada sem cair se calhar num gosto assim um bocadinho mais dúbio, não é? Mas acho que continua a ser elegante a imagem. Sim, não, tem uma classe. Agora seria a língua toda, mas não é fácil mostrar a língua desta forma e continuar a ser elegante. Sim, é uma linha muito, muito ténue e também cabe depois muito ao fotógrafo, durante o processo posteriormente da edição, da seleção das fotografias, também perceber muito bem a seleção das imagens que faz e que coloca cá para fora, não é? Há um trabalho, claro, aí que é muito delicado e que eu sinto às vezes, que eu vejo alguns fotógrafos que estão mais preocupados em colocar quantidade cá para fora do que curar um pouquinho melhor aquele trabalho e selecionar só 3 ou 4 imagens mais impactantes do que estar a colocar 10 ou 12 imagens cá fora, não é? Claro. Vou passar a imagem seguinte. Não. A imagem seguinte, agora, eu acho que para quem nos está a assistir já vai começar a perceber. Sim, é o Armando. Temos outra vez a caixa de luz, portanto, sim, já é possível, e é engraçado nós termos tido aqui as imagens dos vários trabalhos pessoais que tens, desordenadas, por assim dizer, e não estarem ordenadas temporalmente, mas acho que pouco a pouco as pessoas conseguem ir apercebendo desses pequenos detalhes que tu descreves, das imagens mais dark, das imagens que têm aquela iluminação mais clean, e começar a fazer, porque isto acaba por ser um trabalho teu pessoal, mas é um trabalho que é evolutivo, está segmentado em exposições, mas ao mesmo tempo... Eu acho mais interessante, sim. Eu acho mais interessante mostrar as imagens desta forma. Foi mais ou menos como estava o Rospective também, a exposição. Porque isto tem a ver com sensações e não com... eu quero que as minhas imagens sejam, embora aqui eu esteja a expô-las, não é? Mas que sejam de sensações, de emoções e não de aspectos de luz ou de questões técnicas. Cronologicamente, sim, ou expostas cronologicamente. E por isso faz super sentido. Se fizerem zoom na imagem, veem outra vez a caixa de luz nos olhos. Temos novamente a luz quadrada. Quadrada, isto é, só parecem 4 tubos, não é? É isso mesmo. Na altura até era, sei lá, eu acho que fiz era aquelas luzes de cozinha. Sim. A primeira que eu fiz foi essa. Que tem temperaturas de luz muito complicadas. Exatamente. Mas a preto e branco resultam bastante. Sim, eu passei pelo mesmo processo. Aliás, eu um dia descobri a Skin of Flow e disse, pronto, é isto que eu quero. Mas depois eu descobri que aquilo era outro patamar. Eu estava ainda a começar, mas fiz exatamente o mesmo processo. Fui ao Aqui, experimentei. Tenho um anel de luz que ainda não sei o que é que vou fazer com ele. O adoro. Fiz um anel de 1,5 m com 27 lâmpadas e acaba por ter um efeito muito parecido a este, no sentido em que as lâmpadas estão com um diâmetro de 1,20 m entre elas, a formar um círculo, mas ainda não senti ou ainda não encontrei qual é o projeto onde eu quero mostrar o resultado que aquilo nos dá cá fora. Um ponto muito engraçado é que o olho fica uma matriz, ao contrário disto, que nós ficamos com um quadrado, não é? Deformado um pouco pela pupila.
o outro acaba por fazer uma matriz. Mas isso é só para destacar que muitas vezes nós vamos à procura de um determinado tipo de luz e não necessariamente temos que ir a Color Photo ou ir à Amazon ou ir aqui ou ali e achar que aquilo vai vir de uma marca de iluminação. E isto é uma coisa bonita que eu vejo na fotografia, que as pessoas encontram a luz que querem e não necessariamente se têm que adaptar à luz que nos oferece o mercado de equipamento de iluminação. E acho que é uma procura que todos temos que fazer pela nossa própria luz. E agora, vou dar uma novidade. Em primeiro, aqui em destaque, acho que é a nossa primeira fotografia a cores. Queres falar um pouco sobre o preto e branco e o a cores? Eu já tive fotógrafos que passaram por aqui que me disseram eu sou fotógrafo de cor, outros disseram eu sou fotógrafo de preto e branco. Como é que tu sentes o preto e branco, o a cores? Primeiro, em relação a isso, o que eu sinto é que eu sou fotógrafo. Bom. Agora, se é cor, se é preto e branco, se é de moda, se é de publicidade, se são retratos, isso depois já são subcategorias. Eu acho que o ser fotógrafo é o mais importante de todas, sem dúvida alguma. Aqui a cor entrou por curiosidade, para perceber como é que a luz natural também, e que percebi aos poucos que também ficava, que eu também gostava, que ficava bonito na mesma, o tom de pele, talvez nas fotografias, como falámos agora há pouco, nas fotografias do primeiro projeto, com as luzes tubulares, não era muito difícil, por causa da temperatura de cor, ter fotografias a cores, não é? Mas a luz natural dá-me esta particularidade de poder optar tanto a preto e branco como a cores, assim. E agora depois foi só uma escolha de imagens, que ficaram umas mais são diferentes, são diferentes. Sim. Depois tem a ver com o gosto pessoal, não é? Acho que depois tem muito a ver com o gosto pessoal, mas gosto tanto das fotografias a cores como as de preto. Nós temos aqui o Rafael Malvar Santos a dizer lindo trabalho a preto e branco do Miguel, mas soube bem ver essa fotografia a cores. É que realmente isto já vem um pouco. É uma pitada de sal. Sim. Estou a passar a imagem seguinte, acho que deve ser do mesmo. Sim, da mesma. Sim, é a Catarina Mira, uma rapariga que era modelo e, portanto, tornou-se atriz e vive em Londres já há algum tempo. Estou a passar a imagem a seguir. Super elegante. Super. Temos a seguir A imagem seguinte. Esta imagem é, para mim, sei lá, das mais fortes que eu tenho, por variedíssimas razões. Rui Manuel Jordão. Sim. Antigo jogador da seleção portuguesa e do Sporting. Eu sou sportingista, e tenho uma admiração, tinha uma admiração, sim. Quer dizer, ainda tenho. Sim, a admiração tens, apesar de ter falecido em 2019, tenho. mas... Sim. Não consigo exprimir o orgulho, a satisfação, o sorriso está na minha cara neste momento, que vocês não conseguem ver, por ter fotografado e por ter conseguido fazer esta imagem. Vou contar, isto é uma história super engraçada, porque o Rui Jordão era meu vizinho. Ele tem uma casa mesmo em frente ao meu estúdio. E via-o aqui sempre a passar. Eu passava muitas vezes aqui a pé, e comecei a cumprimentá-lo, porque eu tenho uma admiração. Ele super elegante, sempre muito bem vestido, e passava aqui para trás e para a frente, e sempre com aquele chapéu, super engraçado. E tenho uma admiração por ter sido também uma referência
no clube que eu sigo, que adoro. E comecei, e houve um dia que fui falar com ele e perguntei-lhe a admissão, e expliquei-lhe a admissão que eu tinha com ele e perguntei-lhe que eu gostava de um dia fazer um retrato, se ele se importava. E ele perguntou logo, mas para que queres as minhas fotografias? Para que queres? Foi logo a primeira coisa que ele me perguntou. Eu disse, não, eu até lhe vou oferecer as imagens, não é por nada, mas vou-lhe oferecer. E tive 2 anos para o convencer a fazer um retrato. 2 anos. Falámos e tal, e não sei o quê, porque muito interessante a história dele, porque acaba a carreira de futebolista e ele já tinha esta paixão por arte e entretanto ele vai para um curso de belas artes e torna-se pintor, ele torna-se artista, pintor, onde faz várias exposições. Eu acho que se não é caso único, deve ser dos poucos, não é? Um futebolista internacional com um imenso sucesso que depois vira totalmente e torna-se artista e pintor e vai para uma escola de belas artes, não é? E é brutal, brutal. E pronto, então o dia que eu fotografei foi super engraçado, muito divertido. Ele a contar histórias e foi brutal. Então, a partir daí, criou-se ali uma amizade onde ele foi às minhas exposições. Depois, eu, quando fiz o Rospective, eu pus 4 imagens dele na parede, onde ele foi à inauguração. Depois, eu mais tarde, passado um mês, acho que eu ainda estava no tempo do Rospective, fiz uma palestra, fiz um talk acerca do mote da minha exposição, que era O Futuro é Natural. E ele também foi uma pessoa convidada que eu levei para lá. E muito interessante. E pronto, e entretanto, uma notícia trágica que acabou por já não estar connosco neste momento, mas tenho esta imagem que ainda me transmite muita coisa. E há um ponto que tu destacaste aqui que é engraçado, que é, eu já cheguei a estar a almoçar numa esplanada e sair a correr atrás de uma pessoa que passa por mim e dar-lhe um cartão a dizer eu gostava de fotografá-la. Já me aconteceu. Há pessoas que eu já fotografei por ter um respeito por elas enquanto profissionais, mas acho que isto é uma daquelas coisas que quem retrata sente, e às vezes não se trata, por exemplo, eu nunca ouvi falar de um cirurgião dizer hoje à tarde eu vou operar uma pessoa porque eu a conheço daqui ou a conheço dali, ou porque eu a respeito por isso ou por aquilo, não é? E nesta profissão, às vezes é muito difícil distinguir o que é que nós estamos a fazer por trabalho e o que é que estamos a fazer por prazer. E a direção que o nosso trabalho toma e o tipo de pessoa, o networking que nós fazemos e as pessoas com quem nós vamos vir a trabalhar acaba por gerar essa ligação também emocional nossa com as pessoas, não é? Que nós pomos do lado lá da nossa objetiva. Claro. Sim, sem dúvida. Bem, história é muito interessante. Eu vou passar para a imagem 18, já são 11h30 e é só para nós conseguirmos aqui mostrar algumas coisas porque... mas espera. Deixa-me só passar, então vamos logo a seguir ao Jordão. Sim. Deixa-me só dizer as pessoas. Alba Batista, que está com as mãos pretas. Lá está, mais uma vez traz mais um elemento para o mesmo cenário, para o mesmo fundo, uma nova textura. Sim, sem dúvida. Muito importante e é uma pessoa super especial para fotografar. E entretanto e foi das pessoas mais extraordinárias que eu conheci nos últimos anos e há de ser muito importante na representação em Portugal, sem dúvida alguma. A seguir temos a Júlia Palha, num retrato também, dentro do mesmo género, e a seguir vem um dos projetos mais engraçados,
para as pessoas que estão dentro do meio da moda, o Éric Ribeiro é um cabeleireiro e que eu tive, foi um imenso gozo estar a fotografá-lo. Ele também entrou dentro e teve no Prospective, mas toda esta imagem é tudo ele, tem muita piada. A tatuagem de Nice é sublime, e tem das que eu acho mais piada. Pronto, entretanto, ok, a 18, a imagem 18. Já estamos a transitar do trabalho pessoal, não é? Para um trabalho comercial. Sim, foi a primeira marca que se associou aos meus projetos. Criámos uma parceria para lançar uma campanha da Intimissimi chamada No One Can Judge Me, e que fazia todo sentido. Então fotografei várias pessoas, várias mulheres, neste caso, embaixadoras da marca, dentro do perfil do meu projeto, sem pós-produção, exatamente porque no one can judge. Portanto, e não só, atenção, e porque tu apresentaste, através do teu trabalho pessoal, um conceito para uma marca promover esse mesmo conceito junto do seu target, junto dos seus clientes. Portanto, aqui é como se fosse o criativo da campanha, ou como se a marca fosse a sponsor, de uma forma um pouco diferente, do teu projeto. Portanto, houve uma marca que conseguiu ver no teu projeto pessoal uma saída também comercial. E isto é digno de se comentar aqui. Sim, sem dúvida. Entretanto, eu mais à frente já tive vários projetos dentro ou várias marcas já a associarem-se, e de vez em quando. Este foi especial porque foi o primeiro, porque foi criou-se uma exposição no dia da apresentação da coleção, com estas imagens todas expostas. Era como se fosse uma inauguração de uma exposição. Isso teve muita piada, e tem uma ligação tremenda ao meu trabalho. Obviamente que é um gozo muito pessoal ter uma marca que revê a potencialidade nestes projetos, como é lógico. Mas pronto. Isso é a seguir então, continuamos nos meus projetos pessoais, mas numa fase completamente diferente. Este já tem a ver com o meu último projeto. Eu fico aqui 3 horas a falar disso. Porque este é complexo. Eu faço a minha exposição em abril de 2019, e desde fevereiro, março de 2019 até agora junho de 2020, mais de um ano e tal, que fiquei sem fotografar qualquer projeto. Porque fiz a exposição, foi um retrospective, foi ali um acabar, foi um fechar ali de um ciclo de imagens, e tive mais de um ano a tentar perceber o que é que ia fazer a seguir. E nasceu este último projeto até à data, que tem uma ligação a uma filosofia japonesa que se chama Wabi Sabi, e que tem tudo a ver comigo. O Wabi Sabi foi-me aparecendo na vida ao longo destes últimos anos de várias formas, e eu achei super interessante, e já li muito, já vi muitas coisas, já pesquisei, já vi filmes, e achei que super interessante conseguir fazer com que ele entrasse no meu próximo projeto fotográfico. O Wabi Sabi é o relance todo da beleza no imperfeito, no impermanente, no incompleto. São processos naturais ligados à natureza também, que têm muito a ver com falhas. Todos nós temos falhas, temos sinais de envelhecimento que naturalmente são belos, não é? Pois, e o Wabi Sabi é exatamente isso.
é tu conseguires extrapolar ainda mais a beleza da imperfeição, não é? Por isso é mais por aí. Estas imagens é isso, não é? Então eu fui buscar algumas pessoas, e já são modelos mesmo, com características especiais, únicas, não é? Como a Thaís neste caso. Eu estive aqui a passar as várias imagens dela, as 3 imagens dela, e agora se calhar vou passar um vídeo, não é? Nós temos um vídeo relativamente a esta sessão. Sim. Eu estou a passar, eu se calhar vou desaparecer aqui do ecrã. E agora se calhar também a seguir vamos falar um pouco sobre a tua ligação ao vídeo. Sim, o vídeo entrou na minha primeira exposição. Comecei quando comecei a fazer a tentar a filmar de uma certa forma alguns movimentos que foram fotografados e que apareceram no Rospective de uma forma interessante, e criámos ali 3 mini clipes que estavam numa das salas do Centro Cultural de Cascais, que eu acho que ainda aproximava mais as pessoas à própria sessão fotográfica, não é? Sim. E isso era uma das minhas metas para aquela exposição. E quando começa este projeto, achei necessário fazer também um vídeo. Este já é um pouco diferente, já é um vídeo com um pouco mais de movimento e de transições, enquanto nos outros eram mais parados e era mais de ver o que é que o movimento da pessoa poderia fazer. É explorar a imagem de outra forma, sim. não é? Mas foi uma necessidade, portanto, apareceu na tua vida porque quisesse apresentar um pouco mais, comunicar com mais uma linguagem um pouco aquilo que se passa durante a sessão, não é? Porque o resultado final, a fotografia lá está, mas realmente aquelas imagens. Exato. Eu se calhar passava agora o vídeo da última exposição, que tem o áudio. Eu vou passar agora e a seguir continuamos então com as fotografias. Ok. Vamos lá. Ok. O primeiro projeto nasce quando crio uma moldura de luz, com 4 lâmpadas. Para além da qualidade intrínseca das imagens, tocou-me particularmente o facto de não necessitarem de pós-produção. Ser fotógrafo de moda envolve sempre um conjunto de pessoas que contribuem de uma forma decisiva para o resultado. É por isso bastante claro para mim que nos meus trabalhos pessoais é importante pensar a imagem de outra forma, onde existe luz e fotografia, mas com uma sensibilidade estética sempre presente. A evolução. O aparato da moldura implica pouca mobilidade nas pessoas, o que me trouxe algum cansaço após 2 anos envolvido com este projeto. É nesse momento que introduz a luz natural, algo mais despojado, uma atitude que também é visível, por exemplo, no facto do estúdio estar presente nas imagens. A ideia do cru surge numa vontade de criar uma imagem diferente dos retratos que até aí tinha feito. Imagens mais escuras e vulgarmente densas, que apelam muito mais a uma ideia de personagem. Uma imagem tem necessariamente de prender, de criar um desejo de observar, de entrar nos pormenores. Nestes retratos, penso que a força encontra-se na capacidade de traduzir essa naturalidade. Quando convido as pessoas para o meu estúdio, há sempre um lado de experimentação muito grande em cada sessão, de incerteza, que de certa forma vai tocar naquela ideia de clique. Por vezes funciona, outras não.
estamos de volta. Acho que eu estive a ouvir agora com atenção também o vídeo. E ele sintetiza também muito daquilo que se falou ao longo dessa conversa. E que realmente, quando fui ver a exposição, é um acréscimo importante, principalmente para mim, que sendo fã, que trabalhando o retrato também, trabalhando com modelos dessa forma, tinha uma curiosidade enorme por perceber um pouco do processo, não em si de ver como era feito, mas compreender como é que, e acho que só o acesso àquelas imagens, para mim, quando falo aqui nesse caso das imagens, estou a falar deste vídeo, permite-me perceber, compreender um pouco dessa filosofia e da forma como trabalhas. Portanto, isto para mim é um complemento enorme, o poder ter exposições que tenham isto. Agora, eu estava aqui a passar pelas imagens a seguir, não é? Elas são todas deste teu projeto. Deste último projeto. Sim. Exatamente. Estou aqui a passar por uma e por outra. Entretanto, e depois... Lá está, mais uma vez, tu incluis ou traz ao ciclorama umas bolas, parecem uns candeeiros, e estás a dar uma tridimensionalidade, uma volumetria. Sim. Mas nestes projetos, por acaso, já tenho uma ligação, e eu queria fazer essa ligação, com uma stylist, ok? Então, tenho uma parceria, mesmo em termos de próprio cenário ou de roupas, já uma ligação mais de equipa. Okay? Aqui não sou só eu e a própria pessoa a fotografar. Por isso é que este projeto é diferente, é especial, cria outro tipo de curiosidade, talvez, e acho que muda um pouco aqui um paradigma, e foi uma coisa que é isto que eu tive a fermentar durante mais que um ano, para começar a criar imagens. Ok, portanto, ou outro tipo de projeto. Tu tens um processo conceptual prévio, não é? Em que vais definir como é que queres trabalhar isto e depois então é que constróis a tua equipa e que pões então um trabalho mais pensado do que propriamente um trabalho mais... Sim, é porque depende muito. Ainda hoje por acaso estive a fotografar este projeto e já não fotografava há algum tempo, e por acaso este de hoje teve a ver mais com make-up, nem não houve uma... Estava só eu, a modelo, o maquiador, porque tem a ver com a pele, tem a ver com estrutura, tem tudo a ver com a própria... algumas características especiais muito interessantes, que têm muito a ver com este wabi-sabi da própria pele, e que não houve styling, por exemplo, né? Okay. Por isso depende um bocadinho, depende do que eu quero transmitir na imagem. Sim. Isso significa que já estás a preparar coisas a nível pessoal para o ano que vem. Sim, sem dúvida. Estes projetos, como já percebeste desde o princípio, são infinitos, não é? Nunca vão acabar, e nunca estão terminados. Pelo menos eu tento, porque uma pessoa insatisfeita, como eu sempre sou, não é? De exigência, estes processos estão sempre a ser alterados à medida que vão evoluindo. Eu vou passar agora aqui o vídeo do slide 27. Ok. Porque realmente é engraçado. Eu vou sair também mais uma vez do ecrã. São vídeos que são muito ricos porque permitem à pessoa que não está no estúdio perceber um pouco os processos e como é que se constrói certas imagens e um pouco do que se passa, não é? É um behind the scenes, quase um live, o que nós temos nestes vídeos. Sim. É um pouco diferente, sim. E agora uma pergunta... Sim, isto é muito... Sim, desculpa. A pergunta que eu ia fazer é...
acabas por trazer muito desse teu trabalho pessoal, ideias, conceitos do teu trabalho pessoal depois para o trabalho comercial, não é? E vice-versa. Pegas nesses estímulos e os levas de um lado para o outro. Isso é o normal, não é? Sim, sem dúvida. Depois depende do projeto, depende do que se vai fazendo, mas sim, pô, todas as ideias, todo o ambiente pode ser eventualmente utilizado na parte comercial também. Uhum. Eu, por exemplo... Agora vamos começar a ver imagens. Agora vamos começar a ver... Desculpa. Sim, eu ia dizer só que eu muito acabo por ter um trabalho, uma margem mais experimental nos trabalhos pessoais, não é? E muitas vezes nós não temos margem para arriscar em alguns trabalhos comerciais e muita da minha luz e muito do que eu descubro acaba por ser alimentado desse trabalho pessoal em que eu venho trazer para o outro lado. Por isso, para mim, é uma necessidade, mesmo para além de emocional, de poder fazer coisas de acordo com o meu gosto e ter um papel ativo do lado objetiva nesses trabalhos pessoais, também acaba por ser uma fonte, um laboratório de experiência para eu poder experimentar e trazer alguma coisa depois que eu arrisco. Portanto, algumas dessas sessões já são pensadas para ver uma margem maior para arriscar certas coisas. Também te acontece isso? Também procuras arriscar coisas? Claro. Ok. Estamos mesmo... Claro. Super importante. Sim. Alinhado. É necessário, não é? É quase Claro, super. Um TPC, vá. Sim, exatamente. E agora sim, estou a entrar nas imagens comerciais, não é? Mais comerciais. Sim, aqui já só para fazermos aqui uma distinção. Tu aqui já tens uma equipa muito maior a trabalhar, ou às vezes tu estás a formar parte dessa equipa, não é? E aqui nós já estamos a seguir as diretrizes, não é? De uma equipa para, obviamente, confiam em nós e provavelmente escolheram-te claramente por uma questão de portfólio, não é? E pelo teu olhar, mas aqui já acaba por ser um trabalho mais dirigido. A partir daqui... Sim, muito mais dirigido, onde há um mood board por trás, há todo um estudo prévio das imagens, por isso, sim, o trabalho aqui é muito mais pensado, muito mais ponderado, não é? Sim, um pouco diferente. Mas, como é lógico, o cunho pessoal está sempre lá, não é? Sim. Ou tento, pelo sim, que esteja sempre lá. Quando me deixo. Eu estou aqui a passar pelas várias imagens, estou a passar agora pela do Freeport. Ok. Vou passar, isso é só para dar às pessoas agora a verem lá em casa a versatilidade de um fotógrafo, não é? Porque se calhar podem ter olhado agora para o trabalho e compreendam que todo o teu trabalho pessoal tem uma lógica, seja pela escolha do preto e branco, seja por trabalhar as pessoas, estás à procura de um determinado estímulo emocional e estás a trabalhar sempre circunscrito ao mesmo estúdio e que tudo isso são questões conceptuais que tu tens. E aqui vamos ver que há uma oferta, estou a passar já na imagem a seguir, tão contrastada, seja da iluminação, seja da composição, seja da produção, do styling, porque isto já é um trabalho que, como dizias bem, tem um moodboard, tem diretrizes e que já tentamos pôr nas nossas imagens um pouco também da linha daquele criativo, daquela marca. Portanto, temos que ajustar um pouco, não é? Dentro da nossa visão àquilo que nós pretendemos comunicar. É um trabalho bastante diferente em relação ao teu trabalho pessoal. Sim. Aqui temos uma imagem, estou a ver a imagem da Mel com o Cristiano Ronaldo e com o Neymar. Sim. Esta é uma imagem que eu estava a montar aquele vídeo do teaser e o meu filho mais novo, quando entrou aqui, basicamente passou a amar-te de um segundo para o outro. Não é? Porque basicamente tu puseste dois ídolos numa mesma imagem e sim, foi... Isto foi uma campanha. Sim. Por exemplo, esta campanha, só agora a título de curiosidade, é uma campanha nacional para Mel, mas como é que é a logística de trazermos duas pessoas, uma que está no campeonato italiano, outra que está no campeonato francês, que não tem propriamente agendas muito flexíveis. Como é que aconteceu esta sessão?
Não, isto foi fotografado em Turim, Uhum. não foi fotografado cá, Pois, ok? O Cristiano já lá está, não é? claro. Depois o Neymar foi lá ter, porque isto era uma campanha mundial, não era só da parte portuguesa, Uhum. havia também outra parte, e aproveitaram para fazer. Agora, em termos logísticos, pá, uma coisa que eu nunca vi, é brutal, é uma organização, uma estratégia, um profissionalismo, uma exigência, tudo ao limite, como vocês devem pensar que eles são, como Uhum. eu também penso que eles Sim. são, em termos profissionais, não é? E tudo bate certo. Obviamente que a expectativa, a pressão é É enorme. muito grande, Uhum. é enorme mesmo. Uh, mas acho que é para todos. E eles estão habituados a lidar com essa pressão e nós temos que aprender a lidar com ela também. Uhum. Porque há pouco tempo, não é? São minutos, nós temos muito pouco tempo para fazer imagens, mas é tudo estudado previamente, para depois bater tudo certo no dia do shooting. Não é? Pois, sim. É só que... Por isso foi um desafio enorme, enorme. E gostaste? É um trabalho que gostas Sim, dessa sim. organização? Ou se eu tivesse que pôr numa balança, ter mais tempo de shooting ou ter um trabalho mais elaborado do ponto de vista de pré-produção e depois ter, porque eu acredito, já tive sessões em que eu tive 5 minutos para fazer certas fotos, eu nem quero imaginar a pressão que deve ser aqui, não é? E os timings que tu tens. Sim, brutal, é brutal. Mas não é só para mim, é para Sim, sim, todos. para A todos, equipa, a mas equipa em é toda, particular não para o é? trabalho do fotógrafo aqui é importante salientar Sim, que às vezes estás a preparar durante meses um trabalho e que a execução em si dele, isto é, o momento em que tens as luzes montadas e estás a disparar fotos, pode ser minutos, não é? Pouco mais que isso. sim. E tem uma direção muito forte. Obviamente que toda a pré-produção que é feita ajuda a que as coisas corram bem, não é? Uhum. O nível de profissionalismo, de exigência, de foco, toda a logística, a estratégia, está tudo feito de uma forma com que acaba por tudo por bater certo, não é? Mas está lá, a pressão está toda em ti, que tudo tem que bater certo, não pode faltar nada. E é um ponto, E não há margem de é erro. isso que eu ia dizer, é que o fotógrafo aqui não tem margem para adiar, não tem margem para. Não, tem que sair daqui o resultado, Não, não há não, hipótese. esquece. Sim, sim, Isto, sim, isto é sim. de uma. Sim, mas é uma pressão tão grande que te. Mas é uma adrenalina pura, adoro. Uhum. É super interessante, super interessante. Vou passar aqui por Foi mais algumas parabéns. imagens comerciais e Sim. onde eu quero destacar aqui, Tá? deixa-me esconder-me outra vez para não estar a tapar as imagens. O que é que eu destaco dessas imagens? Em que, ao contrário do que nós vimos nas anteriores, num trabalho pessoal, tu tens uma predileção pela luz natural, e eu percebo, e nessas imagens nós Sim. conseguimos perceber que tu tens um domínio completo sobre a iluminação de estúdio, em que temos imagens Ah, e setups de luz mais dura, de luz mais suave, e és muito, muito versátil no tipo de look que atinges ao longo das várias imagens que nós tivemos agora a ver. Mas diz-me. sim. Sim, eu acho super importante. Acho que a luz faz o fotógrafo, não é? Sim, E a forma como dominas essa luz, eu acho que é um bocadinho da tua assinatura e do teu cunho pessoal. sim. Acho que isso é super importante. Por isso, um grande conselho que eu posso dar é estudem a luz, porque a luz é o que faz a fotografia. Exatamente. Ponto. Sim. É que nós não precisamos de nada. Nós nem máquina fotográfica nós precisamos para fotografar. A única coisa que nós precisamos para fotografar há de ser a luz. A luz, sim. Sem luz é impossível.
E quando me disseram isto no arco, eu não percebi muito bem à primeira. E quando eles dizem, ok, então vamos estar aqui uma caixa de bolos de metal e vamos fazer uma fotografia em pinol. E eu, mas como assim? E explicaram que o mais importante é sem dúvida a luz. A luz é que é o mais importante para fazer uma fotografia. Por isso, esse domínio tem a ver com experiência, tem a ver com trabalho, tem a ver com dedicação e esforço, e que eu acho que toda a gente consegue se esforçar e se dedicar. Acho que é importante. Sim, eu aí estou 200% de acordo. Esta guerra toda dos sensores, a chegar a ISOs elevadíssimos, eu chego a certos locais em que nem sequer saco da máquina porque sinto que a luz não vai dar nada de especial. E é Claro. importante compreender isso. E às vezes eu vejo algumas pessoas muito preocupadas com a sensibilidade e ISO da câmera porque vai me permitir fotografar com muito menos luz. Até é importante as pessoas compreenderem que chega um ponto em que a luz já não é bonita. Por muito sensibilidade Claro. que a máquina tenha e que a luz no fundo, eu sei que é aquele velho clichê da fotografia, não é? Da escrita com luz, mas o que é certo é que quanto mais evoluímos na fotografia, mais percebemos que compreender a luz, compreender como ela se comporta, como é que ela se modifica, como combinar uma luz artificial com uma luz natural, como usar os modeladores para atingir certos objetivos, eu acho que isso para mim é a base da fotografia. Claro. Muito bem, eu estou aqui com uma imagem da Kelly, que Ok. nós temos um vídeo, eu vou se calhar passar este vídeo e depois vamos falar um pouco sobre a direção de vídeo. Sim, isto foi também foi muito diferente. Tive um desafio muito grande. Porque além de ter feito a campanha fotográfica, foi-me sugerido e proposto fazer um pequeno vídeo para o Instagram da Maybelline e da Kelly. Por isso foi um bocadinho aqui a parte de direção de fotografia para fazer o filme a nível comercial, que eu nunca tinha feito. Uhum. Muito, muito comercial, obviamente, com as linhas todas e com o moodboard todo, tanto da agência como da marca. Mas foi super interessante e motivante, não é? Fazer um filme, fazer um filme para uma marca. Foi algo. Muito interessante. Portanto, é algo a repetir, não é? Foi o primeiro, foi um passo. Sim, eu acho que sim. Foi um passo, foi o primeiro passo. Uhum. Para esse tipo como eu disse desde o princípio, não só a fotografia, mas a imagem é que me cativa. Sim, a imagem isso, é o que te apaixona. imagem geral. Muito bem, vou passar aqui por mais algumas campanhas. Ok. Cristiano Ronaldo outra vez, claro que eu tive que continuar a alimentar aqui o jovem cá de casa. Aqui já é um bocadinho mais fácil, só estava um, não é? Sim. Aqui só estava a estrela maior. Mas é engraçado olhar para esta campanha, porque se as pessoas que nos estão a ver estiverem atentas vão ver que o gel, não é, de banho tem as letras, eu não sei se em chinês. Sim. Esta campanha nem veio para Portugal, para a Europa. Uhum. Sim, isto é Ásia. E isto foi fruto de trabalhares com a mesma agência que produziu esta campanha, ou isto é fruto de teres trabalhado já? Não, isto é outra. Sim, mas é fruto já de haver uma ligação com a agência, uma ligação com a equipa ou com o agente do Ronaldo? Sim, é mais a equipa, porque isto foi outra agência. Ok. Foi outra agência a fotografar. Por isso, sim, isto agora mas tudo depende, não é? Tudo depende. Uhum. Trabalho para trabalho
de que fotógrafo é que se encaixa melhor ali. Ou É isso, qual é o olhar, mas muitas vezes também a facilidade ou a Verdade. própria forma como nós interagimos no passado com eles acaba por criar uma memória e os próprios, já me aconteceu em algumas campanhas, serem os próprios figurantes da campanha a darem o meu nome, a dizer, olha, epá, esta pessoa eu senti-me à vontade, foi fixe a experiência, e acho que isso para eles também acaba por criar uma memória do que é que foi a experiência de estar no set a fotografar. Há fotógrafos aí realmente que são mais extrovertidos, há fotógrafos que são mais, não vou dizer envergonhados, porque acho que é difícil um fotógrafo ser, mas acabam por ser mais recatados e isso intimida um pouco mais as pessoas quando vão para o set de fotografia. Já estou a ver as imagens, vou voltar a mais uma do Cristiano Ronaldo. Isto foi uma alegria cá em casa, uma campanha da Natura, lembro-me bem dessa campanha. Sim. Temos aqui outra campanha, isto é de um ginásio em Espanha, não é? É uma cadeia de ginásios dele. Pronto. O que eu quero destacar nesta passagem de imagens que nós estamos a ver aqui é principalmente a versatilidade, luz natural, luz artificial, luz dura, luz suave, a direção da luz, o cenário, enfim, tens aqui tens um corpo de trabalho com uma oferta e com uma flexibilidade que mostram, ok, tens um cunho muito vincado no tipo de trabalho que queres produzir pessoalmente, mas é aqui onde eu vejo a versatilidade e o conhecimento, porque às vezes as pessoas têm uma tendência a analisar o nosso trabalho e pensarem, não, este fotógrafo só tem esta linha. Muitas vezes esquecem que essa se calhar é a linha que me apetece publicar agora, porque depois também as pessoas estão a consumir em função do que nós publicamos e não necessariamente têm conhecimento de tudo aquilo que nós fazemos. E aqui sim, já vejo, temos aqui muitas capas. Pronto, isto é importante. A seguir, quando começa aqui esta capa da Harper's Bazaar Beauty, isto foi um período que eu arranco. Eu tenho uma agência que me representa na Índia, em Mumbai, e eu arranco e vou viver para a Índia durante 6 meses. 6 meses divididos no ano, 3 meses, depois voltei a Portugal e depois fui para lá mais 3 meses, onde me deu a possibilidade de para já fazer aquilo que eu gostava de fotografar e ter esta experiência de ter uma agência a tratar-me de toda a minha parte comercial e burocrática e de clientes que é preciso e que soube bastante bem. E abriu portas para publicações que nem existem cá em Portugal, não é? E poder estar a fotografar e a trabalhar com outro tipo de equipas, a poder viajar ali perto da Ásia, e fui fotografar para vários sítios. Eu fazia, por exemplo, este da Harper's Bazaar. Eu estive aqui a passar por várias. A primeira. 41, vamos lá. Aquela está na banheira. Sim. Nós voámos para Bali para fotografar esta campanha. Esta campanha não, este editorial. A seguir, a 42, foi fotografada no sul da Índia, em Bangalore. Nós voávamos sempre para... E as imagens a seguir também. A seguir, a Harper's Bazaar, a capa da Harper's Bazaar, com a Esha Gupta, que é tipo uma mega Bollywood star. Fomos até Goa fotografar esta capa, este editorial também. E a seguir também tem umas imagens dela, a 44 e 5. Pronto. Por isso foi uma aventura, foi super interessante, super enriquecedor, em termos pessoais também e espirituais, na minha vida, foi super interessante. Pois é, acredito, e em termos culturais, não é? E em termos de experiência profissional, sentiste alguma diferença em relação às equipas, em relação à forma, já não vou dizer as equipas, mas em relação à forma como estão estruturadas as equipas cá e como são feitas as produções?
obviamente pondo de parte a Sim, a escala, não é? exigência. Não, sim, o facto de haver muito mais dinheiro faz com que a preparação e a logística sejam diferentes. Uhum. Não é? E isso também ajuda bastante logo. Não é? A exigência também é grande, como é lógico, e, uh, e as coisas são mais estruturadas do que aqui. O mercado aqui em Portugal é muito pequenino, não Sim, é? É muito pequeno. Na Índia são dezenas e dezenas de publicações pois. fortes com capital para investir, com muitos modelos, muitas coisas, muitas marcas, muita coisa, mesmo, sempre a acontecer, Sim, sempre, sempre, e sempre, depois sempre, estamos a sempre. falar de um mercado muito maior, com outras tiragens, portanto isso acaba por gerar Sim, enfim, sim, encaixes sim, sim. publicitários, o que permite haver esse capital, porque realmente nós estamos num mercado que infelizmente às vezes não é má vontade, às vezes não é uma questão de reduzir custos, às vezes é simplesmente a massa crítica não permite Claro. certas campanhas e realmente eu acho que quem faz campanhas cá acaba por ganhar também uma ginástica enorme e consegue se adaptar depois a outros meios. Muito bem, temos aqui uma imagem da Marisa, não é? Um retrato, É de é de agora, é de agora, 2020. é bastante recente. É a capa do CD dela, o novo. A primeira curiosidade que eu tive com esta foto foi logo, mal a vi a sair, cá fora foi o fundo é uma das tuas placas pintadas de preto. Claro, claro, claro. Essa é, sem dúvida, sem dúvida. E foi um pedido. Também criam esta ligação aos meus projetos. Sem dúvida que esta imagem saiu daí. Transpira, transpira Não há Miguel Ângelo, dúvida. transpira Ró. Ok. Sim. Não, 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 não. Calma. Como é O este. cenário, Isto é não o inspirado nos look. meus Sim. projetos. É inspirado nos meus projetos, mas esta fotografia tem pós-produção. Uhum. Sim, sim, claro. É Eu percebo. diferente. Atenção, que isto também é Um outro bom trabalho. papel. Tem outro trabalho em termos também de luz e isto depois vai ter ampliações, enfim. Temos que Claro, claro, enquadrar onde é que cada um vai ser utilizado posteriormente, não é? claro, claro. É um trabalho comercial. A seguir vem um editorial pá, que eu gosto bastante, já tem alguns anos, mas é um editorial que me dava a oportunidade para fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse pôr uma fotografia toda encarnada, punha e não ia dizer nada, ou então punha umas riscas. Uh, Uhum. e toda a gente, pelo menos dentro da publicação, que era para uma revista chamada Edit, gostou e aprovou, e isto às vezes é muito difícil conseguir em publicações mais comerciais, não é? Sim. É muito difícil porque a linha editorial já está montada e nós temos que seguir essa linha editorial sem grande margem de manobra, Sim. e criatividade. E por isso é que às vezes é um bocadinho mais difícil. E quando isto acontece é ótimo, não é? Quando É. nós não dão É, verdade, é um voto de confiança e ao é mesmo trabalho. tempo é mostrar que epá, podes fazer a diferença, mas isto também acaba por ser também um ponto muito delicado a nível dessas edições, que é o que tu dizias, às vezes há uma linha editorial, não é? Eu fiz um trabalho há pouco tempo para a Inditex, para a revista interna da Inditex. Eles deram-me logo a linha toda, eu fiz acordo com a linha deles e depois fiz umas imagens um pouco fora, como aquilo que eu gostava que fosse. E foi giro porque eu recebi um feedback positivo, mas disseram, atenção, a ação que tu fizeste aí em Lisboa, nós fizemos agora em Madrid, em Barcelona, em Paris, aqui e ali, e não dá, não dá. E aí nós também às vezes temos que fazer um esforço e compreender que muitas vezes essa linha não é uma questão de não nos quererem permitir um trabalho criativo, às vezes tem a ver com algo que é muito mais amplo do que aquilo onde nós estamos inseridos e que, pronto, às vezes temos que aceitar. Agora, que é muito bom quando nos permitem mudar, e nesse caso, esse trabalho que nós estamos agora a ver, tu mudaste na pós-produção e deste um cunho completamente distinto, e são imagens que impactam, não é? E acho que num mundo tão saturado de imagens como está hoje, sejam boas, sejam más, whatever, fazer a diferença às vezes, fazer a pessoa parar e focar naquilo é
tem um mérito enorme, e tu conseguiste realmente essas imagens. Quando eu estava a montar a apresentação, elas cativaram-me, não desfazendo todas as outras, não é? E conhecendo já o teu trabalho, mas eu não conhecia esse trabalho, e realmente mexe contigo, porque não estás à espera de vê-lo, justamente por saber em que linhas editoriais as pessoas se movimentam e que margens de liberdade existem. Estou a passar a imagem a seguir. Sim, agora são algumas imagens random. Isto também foi para um editorial mais ligado com a figura do Michael Jackson na altura. A seguir tenho na 51 um editorial para a GQ Portugal, na altura. Sim, exatamente, preto e branco. A seguir tenho uma imagem que nunca foi publicada, de um ator que o Lourenço Ortigão. Deixa-me só fazer aqui uma coisa que eu já percebi que ele me passou para a imagem inicial. É isso que eu ia te perguntar sobre essa. Eu vou pedir agora só um segundo para eu passar aqui para a imagem 52, pensou o que é, não é? Sim. Deixa-me só limpar aqui uma coisa. Ok, isto é em real time, estar aqui a montar. Mas enquanto eu estou aqui a montar isto, vamos falar realmente sobre essa questão daquelas imagens que nós produzimos e que, por um motivo ou por outro, e essas imagens acabam por não ser publicadas, editadas ou utilizadas numa campanha, não é? Por um lado, são decisões que nos transcendem, mas como é que tu lidas com isso? Não, por acaso, deixa-me pensar, para nunca estar enganado, mas eu acho que nunca tive imagens. Esta imagem não foi publicada porque a revista acabou por não sair. Ok. Ok? Só por isso, a revista nunca saiu. Era o primeiro número da revista e depois acabou por não sair a revista. Por isso, agora, não, a questão às vezes, mais do que imagens não publicadas, são as escolhas. Às vezes não escolhem aquelas imagens que tu mais gostas, não é? Sim. Há sempre o corte do diretor ou dos paginadores, ou o que seja, não é? É um pouco mais difícil. Mas aí não podes fazer nada, são regras que tens de cumprir, não é? Sim. As coisas têm que ser dessa forma. Pronto, a seguir temos essa fotografia. Deixa-me só aqui. Estou aqui a organizar isto. Espera aí, só um segundo. Com um pequeno problema técnico. Ver se eu consigo passar as imagens à frente. Ok, agora sim, já temos a do Lourenço Ortigão, e agora estou a passar então a imagem a seguir. Ok. Sim, esta imagem a seguir foi fotografada em Lisboa. Foi um editorial também super interessante de fotografar, muito característico, e era isto que nós quisermos buscar, as imagens características de Lisboa, e teve muita piada. A seguir temos um editorial para o Luxuma, se não estou erro, mais ligado a beauty e a uma marca. Às vezes há esta ligação que se chama publi-reportagem de uma marca que compra um espaço editorial para fazer o seu trabalho, e não é uma campanha, é uma
publicou a reportagem. Depois a seguir Uma capa, tenho uma capa eu acho que fiz cerca de 10, 12 capas da GQ Portugal na altura, que era um bocadinho diferente do que se faz agora, e fotografei várias pessoas para fazer esse tipo. A outra imagem é muito interessante, também foi para o editorial para a GQ, com uma atriz, e entretanto o engraçado aqui é eu arranjei esta câmara mais vintage, mas ao mesmo tempo eu tinha um dos meus assistentes estava com uma handycam ligada à televisão a filmá-la em tempo real, mais ou menos no mesmo ângulo onde ela estava a apontar aquela câmara. Okay? Então por isso é que aparece no ecrã e parece que é ela que está a filmar e está a aparecer no ecrã. Não, nem podia ser porque nem sim, tecnicamente teria que ser revelado e sim, mas a ideia está muito bem conseguida. E teve esta imagem teve muita piada de produzir, não é? E foi o resultado final super interessante e pelo menos dá para olhar duas vezes, porque não se percebe, não é? Sim, eu vi logo a imagem e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi isto foi pré-filmado e depois puseram aquela câmera analógica, mas agora que disse, teria muito mais impacto e se víssemos um vídeo... Não, foi ao mesmo tempo, sim. Foi exatamente ao mesmo tempo. Era exatamente isso. Por isso é que fizemos um zoom grande na cara dela e teve piada. A seguir uma revista de homens, a 12, e depois uma imagem que eu gosto bastante. Sim. Esta imagem é uma imagem muito interessante. Estão a ver, eu às vezes vou buscar ideias de videoclipes. Eu lembro-me, há um videoclipe do George Michael da música Freedom, onde ele tem vários modelos, onde aparece a Naomi Campbell, aparece a Linda Evangelista, não sei quem que aparece mais, Cláudia Schiffer talvez, não sei, não. Acho que sim. Pronto, aparecem várias top models na altura e há uma parte da Linda Evangelista que ela está sentada no chão com uma camisola e está uma luz ali a bater e ela entretanto entra para dentro da camisola e a câmara também entra para dentro da camisola, ela fica dentro da camisola a ser iluminada com os buracos da própria malha da camisola e está lindo. E estamos a falar de um videoclipe dos anos 90 e aquilo ficou-me sempre na cabeça e isto aconteceu mais ou menos aqui. Era uma noite, era um dia assim com mais calor e ele começa a mexer assim na camisola e eu percebi o contraste que a luz estava a fazer na malha. E percebi-se que havia aqui potencial para aplicar. Sim, para fazer esta imagem, sim, para fazer esta fotografia. E foi isso que aconteceu. Por isso há coisas que, sei lá, não se sabe explicar. São percepções, são ideias. São estímulos, às vezes temos tudo aquilo que nós vimos, do que ouvimos, do que lemos, não é? Das viagens e às vezes... Exato. Essa cultura que eu acho super importante. Sem dúvida. E agora estou a passar pelas últimas imagens. Deixa-me ver. Mas acho que já dámos uma ideia de que são editoriais, não é? Alguns para revistas. Mas pronto, dá para perceber e distinguir bem um pouco essas três áreas do teu trabalho, vamos chamar assim, aquelas mais publicitárias, aquela parte mais editorial e a parte mais pessoal, que todas têm de transversal. Obviamente é a forma como tu captas a beleza do ser humano, a intimidade, porque as suas imagens acabam por ter uma intimidade enorme e mais uma vez a forma, estamos a voltar, que é engraçado, nós começamos com a Inês e nós estamos quase no fim e voltamos a Inês Castelo Branco.
num tipo de imagem completamente distinta, não é? Completamente. Não tem nada a ver. E o próprio look, o próprio mood da imagem são completamente diferentes, sendo o mesmo fotógrafo, sendo a mesma modelo. Portanto, isto é um mundo de possibilidades enormes e mais uma vez destaco é a forma como as tuas imagens se adaptam perfeitamente ao enquadramento, seja do editorial, seja até da própria marca ou da própria publicação. Nós vemos imagens muito mais contrastadas, imagens muito mais suaves, cores, todo o trabalho está adaptado à expectativa, mas ao mesmo tempo em todas elas eu consigo ver Miguel Ângelo de uma forma transversal. Aliás, essas duas últimas que eu passei, agora estou na da Joana Freitas. Se eu volto ao anterior, de Saber Viver para da Joana Freitas, nós percebemos a amplitude, não é? Sim. De ferramentas e de flexibilidade que o teu trabalho permite. Claro. Sim, isso é importante. Sim, e terminamos com uma imagem super interessante, que eu acho, pelo menos, super interessante, da Joana Freitas e com umas senhoras mais velhas, muito engraçadas, feita numa aldeia fotográfica. E o engraçado é que eu tinha pedido a estas senhoras mais velhas para se ficarem ali sentadas enquanto eu fotografava. Mas elas estavam um bocado na sombra, estavam um bocado com frio, e houve uma que a meio levantou-se e foi-se embora, pronto, e a imagem ficou. Ficou essa. Ficou essa, por acaso, que ela levantou-se por iniciativa própria e foi-se embora. Dizem, não, eu já estou farta, estás a demorar muito tempo e eu estou com frio. E foi-se embora. Portanto, isto é isso. Faz parte, não é? Quantas imagens nossas... Claro. Por muito que nós queiramos controlar tudo o que se passa no set, enfim, há sempre um elemento e que não necessariamente quer dizer que vai destruir a imagem, pelo contrário. Acaba por ser um elemento que dá à imagem algo novo, que comunica, que impacta, e isso para nós eu acho que é uma das paixões que eu tenho dessa profissão, é que tu sabes que o próximo trabalho não vai ter nada a ver com o anterior. E que não vamos ter, não só em termos de mood e de conceito, mas também em termos de condições de luz, em condições técnicas, de equipa, e acho que o segredo disto é conseguir pôr o nosso cunho e aproveitar ao máximo as ferramentas que nos são dadas, não é? E as equipas para fazer isso. Pronto, chegamos agora ao fim deste conversas, que vou confessar é super estranho. O não poder estar a olhar para a tua cara, o não poder ter visto como sorrias em relação a uma imagem ou outra. Espero eu realmente que essa coisa do Covid acabe um dia destes, para poder fazer essas entrevistas presencialmente e poder estar até com a pessoa, porque, aliás, tu melhor do que ninguém para perceberes o que é completamente diferente estar com uma pessoa lá frente a frente do que estar já com a distância das nossas casas, que não é que moremos muito longe um do outro. Mas então só por áudio foi difícil, mas acho que pronto, conseguimos de uma forma diferente, lá está, com os recursos que nós tínhamos. Eu vou só então apresentar o nosso próximo convidado e já volto aqui para nos despedirmos, está bem? Muito obrigado, Miguel. Não sei se queres deixar alguma palavra às pessoas que nos estão a ouvir. Não, quero agradecer imenso para já terem tido esta paciência e estarem-nos a ouvir. Agradeço imenso as perguntas e o interesse, que acho que é super benéfico e que nos ajuda também a continuar e a fazer várias situações destas, que acho que é importante para todos, todos aprendemos e crescemos, que acho que é importante. Por isso é isso. Basicamente é isso. Agradecer-te a ti, obviamente, pela oportunidade, por esta disposição toda, pela entreajuda toda que tu deste, que acho que é super importante. E pronto, é isso. Ok, muito obrigado, eu é que agradeço. Então eu vou já só apresentar-vos então o convidado da próxima semana. Próxima semana eu não tive
tempo de preparar o teaser todo bonito, porque eu estive ontem na apresentação do livro do Everyday Covid e tive a oportunidade de uma conversa que já tinha meio com o Adriano Miranda, de agendarmos então, uma vez que vai estar de férias, para o dia 23 de dezembro. Não se esqueçam que será numa quarta-feira, porque quinta é Natal, e como eu quero manter o meu casamento, eu optei por passar conversas com gente grande para a quarta-feira. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui connosco. Este foi mais um Conversas com Gente Grande e até a próxima semana. Não se esqueçam, será na quarta-feira.